voltinha aqui. Bom, ó, aqui, né, CRED 2, a gente vai dar início com a Escola Murilo Serpa. As pessoas querendo entrar, vou permitir. Escola Murilo Serpa, né, CRED 2. A eletiva de educação sexual, ela ocorre para alunos do primeiro e segundo anos. No caso, eu pensei em juntar vocês, só que como vocês tinham outras eletivas, não tinha como a gente se juntar, né? Então, a gente realmente ficou separado. Eu, da eletiva dos segundos anos, e a professora Márcia Frota, da eletiva nos primeiros anos, certo? Gente, ó, um assunto muito recorrente é por que eu quis desmistificar isso para vocês. Ele diz aqui, no primeiro slide, uma questão. Educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Por que eu falo sobre isso? Boa tarde, Thaísa. Por que eu falo sobre isso? Porque eu quero desmistificar isso para vocês, né? Nas eletivas anteriores, geralmente as pessoas, os alunos, eles se inscreviam na eletiva achando que a gente ia ter um outro tipo de assunto, um outro tipo de conversa. Mas eu, como profissional, tenho que abordar esse tema de um jeito mais simples e que vocês entendam. Que o que nós vamos fazer aqui é conversar sobre educação sexual, certo? E não ensinar a fazer sexo, porque isso não existe, né? Isso não tem como a gente fazer, a gente tem como orientar vocês, né? Orientar, várias dúvidas nós vamos ter, obviamente, né? E isso vai acontecer aqui, a orientação. Qual é a melhor forma? Como é que a gente pode se prevenir? O que é que acontece, o que não acontece, certo? Claro que nós vamos ter também os momentos de discussão e de dúvidas de vocês, né? Que eu vou abrir para a gente conversar um pouco, certo? E aí, agora que é um momento que eu não estou conseguindo ver o chat, eu peço que vocês não falem muito no chat para a gente até não se enrolar muito nas perguntas, que depois eu vou abrir para a gente conversar. E eu vou ver o chat e as perguntas de vocês. Aí ele diz aqui, ó, educação sexual é o quê? Né? Educação sexual é ensinar que ninguém pode tocar seu corpo sem seu consentimento. Quando eu falo isso, meninas e meninos, geralmente, quando a gente vai a uma festa, por exemplo, quem gosta, né? O que é que acontece? Uma menina passa e o menino vem e puxa o cabelo dela, ou então pega pelo braço. Pode parecer que ela esteja aceitando, porque ela não vai conseguir se soltar de você, certo? Mas aquilo ali não é a melhor forma de você, né, se aproximar daquela pessoa. Então, isso também é uma questão que que a gente deve discutir aqui. Ensinar que ninguém pode tocar seu corpo sem seu consentimento. Se eu não deixei, então não é necessário que você pegue em mim, ou pegue no meu cabelo, ou me puxe, enfim, né? Então, isso a gente tem que ter, né, consciência do que a gente está fazendo nos nossos atos. Prevenir gravidez precoce também é educação sexual. O que é uma gravidez precoce? É quando não é o momento certo ainda, certo? Ensinar que estupro é crime. Aqui todo mundo sabe, porque sai na televisão, sai na mídia, na internet 24 horas. Prevenir infecções transmissíveis também é um assunto que a gente tem que discutir ainda. É um assunto que se discute bastante, mas que a gente ainda precisa discutir. Combater o abuso sexual infantil. Gente, ó, esse tema eu acho muito necessário que a gente discuta. Educação, o abuso sexual infantil, ele acontece, por mais que a gente não veja, mas ele acontece, certo? Prevenir o aborto, muito importante que isso aconteça, né? Prevenir o aborto. Quebrar o ciclo da pobreza. Olha aí esse tema, o ciclo da pobreza. Por que é importante ensinar isso como educação sexual? Porque é nas classes mais pobres que acontece o aborto, que acontece o abuso infantil, que acontece as doenças sexualmente transmissíveis. É só lá? Não.
mas existe muito, muito, muito. Então, que quebra também o ciclo da pobreza, certo? Combate à prostituição infantil também é um tema que é muito importante. Tudo que fala de sexualidade infantil é importante que a gente discuta. E a segurança íntima, né? Todo mundo precisa ter essa segurança. Então, tudo isso entra na educação sexual. São todos os temas que a gente pode abordar, certo? Se eu estiver falando um pouco rápido, eu peço que vocês também me avisem. Aí ele diz aqui, ó, eu tirei esse post aqui de uma página muito importante da internet, do Instagram, que é o Quebrando Tabu, não sei se vocês conhecem, tá? Mas eu sigo, e aí eles postam muitas coisas interessantes sobre isso. E aí eu vi esse post que dizia assim, ó, repassem, educação sexual não é ensinar a fazer sexo, é informar e prevenir e proteger. Segundo a Unicef Brasil, existe hoje 250 mil meninas em situação de exploração sexual. Levando em conta apenas os dados oficiais, a cada 1 hora, 3 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual. Olha aí o dado. Em 90% dos casos, o agressor está no convívio familiar. Isso a gente sabe, né? Que geralmente o agressor vem dentro da casa da gente. Sequer sabem nomear o que está se passando com eles, ou seja, são crianças que nem sabem o que está acontecendo. Somos um dos campeões em casamentos infantil, ocupando o 4º lugar no ranking mundial. Olha aí, gente, casamento infantil. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, mas acontece. A gravidez precoce é o maior vilão na evasão escolar das meninas e sem planejamento, sem estudo, sem rede de apoio, frequentemente também sem o pai. O ciclo da pobreza, ela nunca vai se romper. Milhares de meninas pobres e negras, em sua maioria, morrem tentando abortar de forma clandestina. Olha aí o perigo. Ou seja, a educação sexual é combater todos esses males e muitos mais. Por isso que eu defendo, né, a educação sexual, a eletiva de educação sexual dentro da escola. Porque o tanto de vidas que a gente pode salvar. Aí eu entro aqui numa outra questão, né, que é um post que eu gosto muito, que fala sobre a culpa é do tabu, né, para vocês que não sabem, o que é o tabu? O tabu é quando eu acredito ou eu acho que aquilo ali é proibido de se conversar, quando eu não converso, por exemplo, sobre esse assunto em casa, porque aquilo ali é um tabu, né, meus pais não vão falar sobre isso para mim, porque para eles é um tabu, é uma coisa que eles não conseguem conversar comigo sobre isso. Então, com certeza, alguém aí vai se identificar com esse tabu em casa, né? Alguém aí vai entender que aquilo ali era um tabu para ele, para a família. Às vezes, o pai e a mãe também não tiveram esse tipo de conversa em casa. E aí, o que é que acontece? Acaba gerando um tabu para o seu filho e não conversa com ele sobre isso. E aí, como é que o seu filho vai entender? Muitas vezes ele vai tirar dúvidas com os amigos. E a maneira certa não é. Porque os amigos também não sabem, que eles também não têm experiência. Então, aí também entra a importância da escola. Porque o professor, ele pode lhe orientar, né? O profissional, ele vai lhe orientar, certo? Aqui, ó, ele vem no outro post que ele fala assim, escola mais educação sexual. Aqui é a minha principal defesa. A escola, ela cabe sim, ela, na minha opinião, né, Ariana, ela tem sim que conversar sobre isso com vocês, né? Vocês estão numa fase em que precisam entender, né, do mundo, o que é que acontece no mundo lá fora. E muitas vezes a internet, o Instagram, o Facebook, ele vai ensinar de forma não tão correta assim. Então, assim, vocês precisam de uma orientação. E muitos que não têm a orientação em casa, né, vão precisar entender também, porque vão aprender com a vida. E, às vezes, a vida, ela não é tão simples quando a gente acha, né? E aí, a Dalina dizendo que alguém ensina nas redes sociais. Geralmente, as redes sociais, né, são ensinadas de formas muito errôneas, tá? Então, assim, você não tem uma orientação, você não tem uma experiência, você nunca viveu aquilo e você acha que aquilo é certo. Que muitas vezes não é.
e que aí isso pode gerar uma consequência para o seu futuro, né? Aí ele vem abordar aqui os temas que nós vamos abordar. O que é sexualidade? A gente pode conversar sobre isso nas próximas aulas. Higiene pessoal, que é um tema que vocês podem achar que é um tema batido, porque a gente já conversou muito nas outras eletivas, porém é um tema necessário porque eu preciso da minha higiene pessoal, né? Isso é questão de saúde. Gravidez na adolescência, sexualidade, mudanças de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, feminicídio. Feminicídio também é um tema muito importante que a gente converse hoje, tá? Por quê? Porque todos os dias acontece, né? Passa na televisão, sai na mídia casos. Acontece aqui na nossa cidade, então a gente precisa, gente, acabar com essa história de feminicídio, né? E a gente só acaba com isso se nós nos unirmos. Meninas e meninos, eu tô abrindo aqui essa conversa para todos, tá? Tanto as meninas como os meninos. E, né, temas também que podem ser sugeridos por vocês, que vocês quiserem conversar aqui, só é dizer também lá no grupo, nosso grupo, os temas que eu posso abordar, e aí eu preparo a aula e a gente conversa sobre esse tema, certo? Eu vou abrir também para vocês abordarem alguns temas que vocês quiserem conversar sobre, tá? Só que assim, eu também, antes de dar as perguntinhas aqui, eu quero também conversar com vocês que nós vamos falar de uma forma também, né, responsavelmente e respeitando o outro, tá? Sem brincadeiras, é um assunto que vocês já têm essa necessidade de conversa, vocês têm muitas dúvidas sobre isso, tá? Então, vamos sempre respeitando o colega, tá bom? Vamos tirar as dúvidas, vamos, de uma maneira que a gente respeite o colega e que a gente saiba como, né, a gente vai conversar, como a gente vai abordar sobre isso. Claro que se vocês tiverem dúvidas também que não queiram abrir, né, para o grupo no WhatsApp, vocês podem conversar comigo no privado, óbvio, né? Mas, se sentirem à vontade, podem também falar sobre isso no grupo, né? Sem as brincadeiras, obviamente, porque o grupo ele é destinado à eletiva, né, de uma forma pedagógica, certo? Só que aqui, ó, no slide, eu venho abordar aqui algumas perguntinhas que eu quero fazer para vocês, e aí é a hora de vocês, certo? É a hora de vocês falarem. Na sua opinião, o que é sexualidade? Certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Podem falar sobre, podem escrever aí no chat o que vocês entendem. Se alguém quiser falar, né? Claro e óbvio. Mas é interessante vocês, meninas, falarem. O que é que vocês acham que é sexualidade? Só um conceitozinho, não precisa todo mundo falar, não, só alguém. Vamos? Dalina, Alice, Ivani. O que é que vocês entendem por sexualidade? É uma perguntinha bem pessoal. Sexualidade é, para mim, por exemplo, a gente conversar sobre isso, é uma mudança de fase, né? É eu entender que eu vou ter mudanças, que eu vou sofrer essas mudanças. Então, sexualidade é tudo isso, tudo que envolve as minhas mudanças físicas, né? Hormonais também, enfim. O que é que vocês entendem por sexualidade? Alice, na minha opinião, é um assunto sobre sexo, sobre as mudanças pessoais, exatamente, Alice. Também, né? São muitas mudanças que a gente vive nesse período. Aí eu venho aqui também, ó, com outra perguntinha. Você acredita que o assunto ainda é um tabu? Na casa de vocês, esse assunto é tabu ou vocês conversam frequentemente sobre isso? Ou já tiveram uma conversa sobre isso? Meninos, também quero a participação de vocês. Marcelo, Matheus, os dois Matheus, o Lopes e o Freire. E aí, conversam sobre isso? Ou aí na casa de vocês isso é um tabu? Diego. A Alice disse que a mãe dela conversa e que não é nenhum tabu. É importante isso, né? Mas às vezes, muitas vezes, nossos pais, eles também não tiveram esse tipo de conversa em casa. Então,
é mais difícil para eles conversarem sobre isso. Muitas vezes com os meninos é mais simples, né? E aí, a Dalina disse que conversa todo dia. Que bom, né, Dalina? A terceira perguntinha diz assim, ó. Na sua opinião, existe uma idade correta para dar início à vida sexual? O que é que vocês acham? Essa pergunta ela é muito interessante. E eu quero saber de vocês também, meninos. Vocês acham que existe uma idade para dar início ou não? Rodrigo, 50 anos, Rodrigo. Vixe, só o Rodrigo, né, com 50 anos. Ele vai estar preparado. E aí, quem mais? Existe uma idade correta ou não? Existe? Assim, na minha opinião, eu acredito que não é necessariamente a idade correta, certo? É a minha opinião pessoal. É o seu entendimento, é o que você entende por aquilo e é você fazer de forma responsável, tá? Você entender que já pode dar esse passo à frente na sua vida e você fazer isso de forma responsável. Então, assim, não necessariamente seria a idade, né? Muitas vezes, né, se dá início a uma vida sexual muito cedo e que a pessoa ela não entende ainda, ela nem se conhece, ela nem conhece o seu corpo. Então, não é necessariamente a idade, ela não está preparada, né? Certo? Então, aqui, ó. A outra perguntinha, você conversa com sua família sobre sexo? Teve gente que já disse que sim, tem gente que já disse que não, né? Se não conversam, é o momento da gente tirar as orientações aqui, nas nossas eletivas de educação sexual. Outra perguntinha que eu coloquei aqui para vocês é, na sua opinião, o que é orientação sexual? Você sabe o que é orientação sexual? Hã? Sabem? Vou dizer para vocês. Orientação sexual é o que a gente conhece hoje como o fato de a pessoa se identificar, como é que eu posso dizer? Se identificar com o sexo oposto ou com pessoas do mesmo sexo. Isso vai ser a sua orientação sexual, certo? Hoje em dia é um termo muito usado, orientação sexual, né? Eu me identifico com o sexo oposto ou com pessoas do mesmo sexo. Isso é orientação sexual. Para quem não sabia, tá? Orientação sexual é sobre isso. Vocês podem pesquisar também. Sexta, na sua opinião, a internet, TV, tem influenciado na sexualidade do adolescente? Aqui o ponto que eu quero chegar. Vocês acham que a internet, o Instagram, por exemplo, ele influencia? O que é que vocês acham, meninos? Não? Acha que não, Alice, que não influencia? Eu acredito que a internet, ela influencia muito. Muito, mas é muito mesmo. Porque muitas vezes, né, aparece lá de forma que seja natural. Que algumas situações sejam natural. E que não é natural, né? Mas na cabeça do adolescente, como todo mundo faz e tudo aquilo que está passando de uma forma natural, ele vai achar que aquilo ali também é natural. Então, para mim, eu acredito que influencia sim. Influencia. A Ivani colocou, não depende da internet. Oxe, que é isso, Ivani? Vou nem dizer, tá? Alice, então, não influencia, não. A Thaísa também acha que a internet ela não vai influenciar, tá? Mas eu, na minha opinião pessoal, eu acredito que sim, que ela influencia sim, bastante. A próxima pergunta, ela diz assim, você conversa sobre sexualidade com amigos e é um assunto frequente na sua roda de conversa? Com certeza vocês conversam sobre isso com amigos, sim, né?
E é um assunto, sim, na roda de conversa, com certeza. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês sobre isso? Que vocês podem conversar sobre isso, obviamente, mas conversando de uma maneira segura, né? Aqui nós vamos ter essa oportunidade da gente tirar essas orientações, né? E vocês já podem até também, de certa forma, influenciar de uma maneira boa aos amigos, porque aqui vocês vão tirar muitas dúvidas. E isso vai se repassar para os amigos, para os colegas, para aquele grupinho de pessoas que você gosta de conversar sobre aquilo, que você tem intimidade para conversar sobre esses assuntos, tá bom? Então, eu acredito que vocês conversem sim sobre isso. E a oitava, para você, qual a importância da prevenção? Eu acho essa pergunta a pergunta mais importante que nós devemos fazer. Por que eu acho importante a prevenção? E por que é importante a gente abordar isso numa aula de educação sexual? Porque a prevenção, você se prevenir, muito melhor do que remediar. Quando eu falo de remediar, eu estou falando de uma gravidez, não. A gravidez é uma das coisas mais menos dolorosas que pode acontecer, por mais que tenha a mudança, né? Mas existem as doenças sexualmente transmissíveis, que isso sim você leva para o resto da sua vida. Muitas doenças não têm cura, né? Então é importante que isso seja conversado com vocês. Prevenir, é muito melhor prevenir do que remediar, tá bom? Então é isso que eu quero tratar com vocês também. Como é que nós vamos nos prevenir de situações, tá? E aí, né, eu destinei essas 8 perguntinhas para vocês, Jackson. Boa tarde, Jackson. Eu destinei essas 8 perguntinhas para vocês, e dessas 8 perguntinhas, eu vou selecionar algumas que vocês vão resolver com uma atividade, que vai estar na plataforma, tá? Mas eu vou também colocar no grupo, e vocês vão responder e vão me enviar. É importante que vocês resolvam para me ter a noção de que vocês estão participando. Vocês vão ter nota, tá? A partir das respostas de vocês, obviamente, certo? Então, assim, é participação. E eu peço também que vocês, né, divulguem, né, para os colegas no grupo, que a aula ela é muito interessante, para que os amigos e os colegas, eles queiram vir assistir, sim, tá? E aí a gente possa, né, de um grupo hoje de 16 pessoas, a gente aumente esse nosso grupo, que a nossa aula, na nossa próxima quarta-feira, seja uma aula muito interessante, tá? As questões eu vou querer que vocês resolvam realmente no caderno, sim, tá? E tire uma fotinha e posta lá no grupo mesmo, não precisa nem me enviar, não. Mas se você não quiser, né, mostrar suas respostas, você pode me mandar no privado, obviamente, tá? Que aí eu vou dar o pontinho de você, né, com participação e a sua nota. É no caderno, ali, procure seu caderno, eu quero as questões no caderno, tá? Então, assim, as nossas aulas, elas vão acontecer todas as quartas, às 4 horas da tarde, certo? Nós vamos sempre estar gravando essa aula, como eu já disse no início. Vamos tirar todas as dúvidas, tá? Hoje eu apresentei para vocês um pequeno slide sobre todos esses assuntos aqui, que a gente já pode tratar como primeiro assunto. O importante dessas aulas é que a gente se aproxime, né, cada vez mais, diante, né, todas essas questões que a gente está vivendo durante esse ano, que são momentos difíceis, né, que nós, lá em março, no dia 17 de março, foi a última aula que eu dei, e que a gente se viu, né, desde então nunca mais a gente conseguiu se reunir numa aula presencial, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, assim, também, gente, é para conversar com vocês da importância de vocês estarem presentes nessas aulas, certo? Eu planejo uma aula, aliás, eu planejo todas as aulas pensando em vocês. E eu quero a participação de vocês, eu quero que vocês tirem dúvidas, eu quero que vocês entrem na aula, tá? Então, assim, é muito importante que vocês estejam presentes, certo? Tudo isso aqui é registrado, tudo isso aqui é na certeza de que vocês vão estar aqui.
Quero saber também se vocês têm dúvidas de alguma coisa, coloquem aí no chat. Se tiverem dúvidas, meninos, se vocês quiserem também abordar algum conteúdo. E aí, tem? Não? Não, né? Então, assim, eu tô vendo que vai ser uma aula muito tranquila, tá? Eu tô vendo que vai ser uma aula que a gente vai produzir bastante, muito conhecimento, vai ser muito produtivo. Eu penso também em trazer pessoas para conversar, profissionais, para conversar também com vocês, que eu quero a participação e quando existir o caso de você não poder, já eu respondo, Jackson. Quando existir o caso de vocês não poderem estar aqui assistindo essa aula, vocês me avisem, tá? Professora, eu não vou poder por conta disso e disso, certo? Por quê? Porque aí eu justifico a sua falta, tá bom? Agora, vai existir pessoas hoje que não me justificaram, tem as que me justificaram, sim. E tem as que não me justificaram, que eu, infelizmente, né, não vou poder justificar o porquê dessa pessoa não estar aqui. Mas me avisem, o Jackson está perguntando se é para responder as questões no caderno e enviar. Sim, certo? São só 6 questõezinhas, se eu não me engano, questões pessoais. Tira a foto, eu vou também postar na plataforma. Se você preferir, também você pode postar a foto lá na plataforma, que é até melhor, porque aí eu já corrijo lá e dou a sua nota, né? A plataforma, todo mundo aqui tem acesso. Se tiverem acesso, é até melhor vocês olharem pela plataforma, porque aí eu já corrijo e coloco a nota de vocês lá, certo? Na própria plataforma de vocês. Agora, o que eu quero combinar com vocês hoje é da gente, né? Chamar os colegas, tá? Vou colocar aqui na parte dos temas, da gente chamar os colegas para participarem da eletiva de educação sexual, como forma de uma aproximação da gente, certo? Tem muitos colegas ainda que precisam entender. O Matheus, professora, tem alguma parte na plataforma só da eletiva? Tem, viu, Matheus? Tem a pasta, que eu ainda não postei nada, porque eu estou esperando esse vídeo de hoje, que eu vou postar já, né? Assim que a gente terminar aqui, eu já vou postar, certo? Lá na plataforma. É porque para ti não aparece nada, eu vou dar uma olhadinha hoje, quando eu entrar, como é que tá na plataforma lá, e eu aviso para vocês lá no grupo, certo? Se ela vai estar visível ou não. Eu não postei nada porque eu estava esperando essa aula de hoje, certo? Mas eu lembro que no semestre passado eu já postava na própria plataforma sobre a eletiva, certo? Mas como ela teve, né, alguns ajustes, pode ser que realmente não estivessem aparecendo para vocês. Mas eu aviso para vocês se ela estiver visível, tá? E aí, quem quiser postar lá a atividade, pode postar, porque eu já corrijo lá automaticamente, certo? Então, assim, gente, diante, né, de todos esses temas que vocês sabem que a gente vai abordar, então, assim, eu quero que vocês me deem também sugestões, tá? Essa questão que eu falei muito aqui sobre a infância, combater o abuso sexual infantil, é um assunto que a gente precisa conversar também muito, né? É um assunto que está muito falado, é um assunto que poucas pessoas conhecem, né? Mas isso existe muito, então eu vou trazer muita coisa para a gente debater aqui, e eu peço a participação de vocês também, tá? A Ivani também não aparece, mas eu vou dar uma olhada para vocês e eu aviso lá no grupo de vocês. Eu também vou postar o link dessa aula, tá? Lá no grupo, para que vocês, caso queiram assistir novamente, vocês podem assistir, certo? Falei sobre a escola, a importância, né? Gente, ó, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa escola e educação sexual aqui. Muitas das vezes existe, né? Eu quero até desmistificar um pouco, porque muitas das vezes existe, né? De existir a idade certa para que se comece a falar sobre educação sexual.
E muitos pais, eles não querem que seus filhos, desde pequenos, né, já tenham contato a esse conteúdo. Porém, né, existe uma idade certa? Existe, para se começar a falar sobre isso. Mas os pais, né, vocês, aqui, a Ivani, que já é mãe, né, vocês, a maioria de vocês ainda não são pais, mas a gente já tem que ter esse entendimento que a gente já precisa, né, conversar com a criança, né, claro que de uma forma lúdica, para que a criança entenda que não pode ser tocada em certas partes do seu corpo. Então, você já, como mãe, como pai, as pessoas elas já precisam ter esse entendimento, né? Então, por que é importante da escola, né, ter esse assunto de educação sexual? Eu, como mãe ou pai, eu já preciso também tratar isso ao meu filho, porque muitas vezes isso acontece dentro de casa, né, com pessoas do nosso convívio, com um vizinho, né? Então, isso é um assunto que precisa ser abordado e que é muito importante que a gente cuide das nossas crianças, né? Que a gente sempre fique atento, né, a tudo que acontece, que se passa ali com as nossas crianças. E eu já vi uma vez uma reportagem de um assunto que uma criança, ela, quando ela teve aulas, né, sobre isso, dizendo aonde ela poderia ser tocada ou não, que ela entendeu que na casa dela, o que era que aconteceria? Ela estava vivendo aquilo ali, né? Tinha uma situação que passava-se na casa dela por um padrasto, que o padrasto fazia e que ela não entendia o que era, mas que depois que ela teve a aula e que ela, de certa forma, né, encontrou ali uma forma de ela contar para a professora como era que acontecia, ou seja, toda aquela questão ali, ela foi, vamos supor, diagnosticada, porque a professora entendeu que aquela criança ela estava sendo abusada. Então, qual é a importância disso? Também para a criança entender, né? A Ivani deu a opinião dela, que vai conversar com a filha, com certeza. A gente precisa, né, cuidar das nossas crianças e ter esse entendimento de que existe, né? Muitas vezes a gente acha que isso não vai acontecer com a gente ou dentro da nossa casa, ou na nossa família, mas acontece. Então, a gente precisa sempre ficar atento aos cuidados com a nossa criança. Então, por isso, né, é muito importante esse tema ser tratado dentro da escola. E vocês terem a oportunidade de ter essa seletiva, né? Muitas escolas não têm. É seletiva. Vocês, que é um ensino integral, tem variadas eletivas, e essa eletiva, ela é, assim, de fundamental importância para que a gente entenda muitas situações, certo? O que é, Rodrigo? Cedo? Cedo o que, Rodrigo? Certo, gente? Então, assim, eu vou já encerrar essa eletiva com vocês. Se vocês quiserem também tirar dúvidas, podem tirar, aproveitem agora, que a gente ainda tem um tempinho. Mas se vocês não tiverem, a gente encerra aqui. E aí, quero saber da opinião de vocês. Tirar dúvidas? Ou a gente encerra aqui, na próxima aula a gente aborda um conteúdo, né? E a gente conversa muito mais sobre esse conteúdo. Eu vou entender que eu posso encerrar, né? A eletiva. Posso, porque ninguém comentou. Então, assim, né? Eu vou passar aqui o slide, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, tá? Eu vou aqui encerrar a eletiva com vocês, certo? Até mais. Eu vou dizer que eu vou postar tanto a atividade com o link do videozinho dessa aula aqui no grupo de vocês, certo? Próxima semana eu vou trazer um assunto muito importante, que eu quero a participação de vocês. Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninas. Quero a participação de vocês na próxima aula. Vamos trazer somente um assunto em que eu vou falar, né?
com vocês, mas eu quero também que vocês tirem as dúvidas de vocês, certo? Todas as dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Eu coloquei lá no grupo, que nós vamos lá no grupo ter, que o grupo ele é destinado ao pedagógico, obviamente. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar lá, respeitosamente, óbvio, né? Mas se não quiserem colocar lá no grupo, né, por ser uma coisa muito íntima e quiserem somente falar comigo, podem também tirar essa dúvida no privado, tá? Nos nossos horários comerciais, certo? Até às 5 da tarde, ok? E no mais, muito obrigada pela atenção de vocês. Lembrem que todas as aulas que eu estou fazendo aqui é pensando em vocês, certo? Com todo o carinho do mundo. Então, não me decepcionem e estejam aqui na próxima aula, certo? Beijo. Boa tarde para vocês.